Os incêndios florestais já não são um problema distante. São uma ameaça real que devasta florestas, fontes de água e os lares de milhares de famílias nos Andes tropicais. A cada ano, o fogo avança mais rápido, mais intenso, mais perto. Mas também há quem tenha decidido enfrentá-lo, não com medo, mas com conhecimento, organização e esperança. Este episódio reúne essas vozes, 13 lideranças, guardiãs e guardiões da natureza, que, com o apoio do Critical Ecosystem Partnership Fund, CEPF, transformaram a forma de prevenir e gerir os incêndios em suas comunidades. Porque o fogo não é brincadeira, se aprendermos a conhecê-lo, a lidar com ele e a preveni-lo. Este é um podcast da ATUC, o programa que combina ciência, economia, meio ambiente, tecnologia e sociedade. Eu sou Daniela Ávila e vou te acompanhar neste caminho de experiências e conhecimento. Tudo começa com uma faísca. Em muitas áreas rurais dos Andes tropicais, as queimadas agrícolas, as secas e as mudanças climáticas se combinam em uma tempestade perfeita. No Parque Nacional Podocarpus, no sul do Equador, o CEPF apoia a prevenção, o combate e a recuperação dos incêndios florestais. Arturo Gimenez, da Fundação Ecológica Arco-Íris, viu de perto o impacto do fogo. Em novembro de 2024, quando o incêndio começou na área do Parque Nacional Podocarpus, foi algo que realmente nos abalou. Percebemos que estávamos de mãos atadas e que não conseguiríamos apagar um incêndio tão grande, nem mesmo com o apoio do helicóptero. Em outras palavras, era um momento em que não tínhamos esperança. A gente se perguntava, afinal, onde ficaram todos os esforços que vínhamos fazendo? Parecia que não havia mais nada a fazer. Isso talvez seja uma frustração naquele momento, mas ao mesmo tempo também deixa aprendizados. A gente entende que pode sim haver esperança, que podem existir alternativas, e talvez essa seja a parte mais forte de tudo isso. Das encostas andino-amazônicas do nordeste do Peru, Fanny Cornejo, da Yuncauasi, explica como costumes antigos se tornaram mais perigosos com as mudanças climáticas. Aqui o projeto busca reduzir as ameaças de incêndios florestais e da invasão agrícola na área-chave de biodiversidade da Cordilheira de Colán, fortalecendo a capacidade de prevenir, se preparar e combater incêndios florestais descontrolados, especialmente por meio do trabalho com mulheres locais. Por exemplo, é muito comum que depois da colheita alguém prenda fogo nos restos da plantação. Como essas áreas ficam em regiões de florestas montanas e florestas nubladas, geralmente bem úmidas, era pouco provável que essa queima saísse do local onde estava o material combustível. No entanto, com secas cada vez mais intensas, de repente toda a vegetação passa a virar material combustível. Assim, práticas como queimar lixo, inclusive materiais não orgânicos como pequenos plásticos e papéis, feitas por pessoas em áreas onde não há coleta de resíduos, acabam tendo como consequência a perda de grandes áreas do território, quando antes isso era algo muito localizado. Charles Romay, do Conselho Regional Tesmani-Mosétenes, Pilón Lajas, no norte da Bolívia, nos lembra que a raiz do problema também está nos costumes. O projeto busca promover a gestão integrada da reserva da biosfera Pilón Lajas e do território indígena na Bolívia, além de criar um grupo de mulheres dedicado a fortalecer a gestão do território. Todo mundo diz que o fogo começa muitas vezes porque o sol é muito forte, porque uma garrafa com água pode pegar fogo ou porque cai um raio. As pessoas tentam explicar assim, mas numa visão aérea dá para ver que onde há um grande incêndio, ao lado sempre há um chaco. Chaco, como chamamos, é uma plantação, uma área de terra aberta usada para a produção agrícola. Existe então o costume de abrir áreas na floresta, cortar a vegetação e depois queimar. Para manter o solo limpo, queimam tudo porque é mais fácil. É um mau hábito, mas está enraizado. Não sei se isso acontece em outros lugares, mas aqui é assim. E mesmo quando fazem previsões para tentar controlar o fogo, dependendo da capacidade que tem de controlar o fogo, ele sempre acaba escapando. Geralmente isso acontece na estação mais seca, que começa em agosto, passa por setembro e outubro, sendo outubro o mês mais seco.
Doutora Ana Elizabeth Ochoa Sanches, professora pesquisadora da Universidade del Azuay, Equador, nos apresenta seu ponto de vista científico. Nos Andes tropicais, a redução das chuvas e o aumento das temperaturas médias têm prolongado as estações secas. Essa tendência, somada à expansão das atividades agrícolas e ao uso tradicional do fogo para a renovação de pastagens, aumentou de forma significativa a vulnerabilidade dos ecossistemas andinos de altitude e das áreas montanhosas. Os ecossistemas tropicais andinos, páramos, punas, jaucas, florestas montanas secas e nubladas, yungas, áreas úmidas e florestas, apresentam alta sensibilidade ecológica, com solos orgânicos, encostas íngremes e climas muito variáveis. A perda da cobertura vegetal intensifica a erosão, reduz a infiltração da água no solo e compromete a regulação hídrica que abastece cidades e comunidades rurais. Além disso, os incêndios afetam a capacidade dos solos de armazenar carbono e geram emissões que contribuem para as mudanças climáticas, fechando um perigoso ciclo de retroalimentação. O que antes era visto como uma tragédia, hoje se transforma em aprendizado. Na Colômbia, a Ariadna Pantoja, da Fundação Convida, explica como o trabalho em rede mudou a forma como agimos diante do fogo. O projeto, apoiado pelo Critical Ecosystem Partnership Fund, CEPF, busca reduzir a expansão agrícola e o risco de incêndios florestais no Distrito Integrado de Manejo Cuchilla Jardim Tames, protegendo 3 espécies de magnólia globalmente ameaçadas, além da águia negra e do castanheiro. Trabalhamos lado a lado com a província de Cartama, nossa principal aliada como governo local. Isso nos permite articular com os prefeitos e levar esse trabalho para o sistema de gestão de riscos, envolvendo todos esses conselhos. Por meio deles, conseguimos fazer essas conexões e também fornecer kits. Como eles têm uma atuação mais ampla, com um território que inclui outros municípios, o impacto acabou sendo maior, em larga escala. Então, no projeto de atenção ao fogo, uma parte muito importante é o fundo patrimonial. Havia bombeiros que não tinham botas, outros que não tinham rádio, algo básico para poder atender uma ocorrência. Assim, conseguimos fornecer de equipamento às equipes que não tinham como se comunicar, ou fornecer GPS. Hoje, muitos celulares já permitem uma boa georreferência, além de registrar outras informações, e também passamos a usar isso para definir o que seria entregue. Realizamos reuniões de priorização com nossos especialistas. Nessas reuniões, deixamos claro qual era o limite financeiro, quais eram as opções recomendadas, e eles escolheram de acordo com suas necessidades para enfrentar as diferentes ameaças. No austro do Equador, Fausto Siamachai, da Fundação Amaro, testemunhou o surgimento de algo mais poderoso do que uma brigada, uma comunidade organizada. O projeto busca fortalecer o apoio comunitário à conservação de sapos e de seus habitats, reforçar uma aliança de herpetólogos e apoiar ações institucionais de fortalecimento. Bom, o projeto basicamente se baseou na organização de 6 brigadas comunitárias em diferentes localidades, como Huigra, Arquilo, São Pedro de Yumate, Mijuir, Cochapamba e Chacancéu. Essas foram as comunidades incluídas. Ao todo, mais de 180 pessoas foram capacitadas, sendo 57% mulheres e 43% homens. A partir da parceria com outras instituições, como o Corpo de Bombeiros de Cuenca e a Itapa, empresa pública de água da cidade, conseguimos oferecer uma capacitação técnica com princípios básicos. Sabíamos que para muitos tudo era novo, mas ao longo de 2 dias buscamos intensificar o processo combinando formação teórica e prática. Germán Colaguazo, da Yunguila Corporation, no norte do Equador, nos lembra que o fogo também pode nos ensinar. O apoio do CEPF fortaleceu a conservação comunitária e o desenvolvimento sustentável nas florestas nubladas, reforçando a posse da terra, a gestão de áreas protegidas, o ecoturismo e a agricultura sustentável. Primeiro, a questão da organização. No processo, formamos um BRICOM, uma brigada comunitária composta por homens e mulheres. O mais interessante é que conseguimos incluir jovens, homens e mulheres, e isso tem sido muito positivo. Também trabalhamos com os equipamentos do BRICOM e com ações no território. Fizemos exercícios e práticas de queima controlada, o que foi muito importante. E claro, quando se forma um BRICOM,
É fundamental se articular com as instituições competentes para fazer tudo de forma legal, buscar as licenças no MEI e garantir que as queimadas controladas sejam feitas corretamente. Por meio do treinamento, trabalhamos todas as etapas: antes, durante a queima e também na fase de controle e extinção do fogo. Fazemos parte do Acus Yunguila Santa Lucia, que envolve 4 comunidades: Yunguila, de forma mais direta, e também El Golán, Niebli e Santa Lucia. Trabalhamos com todas elas, porque não dá para atuar apenas no próprio território. Se o entorno não estiver preparado e informado, a situação pode se tornar realmente perigosa. Nos Andes tropicais, a força surge quando a comunidade se une para cuidar de suas terras. Rita Vilca, do Amazonas para a Amazônia, AMPA, no Peru, quebrou estereótipos com uma campanha que atravessou fronteiras. O projeto implementado pela AMPA fortaleceu a capacidade de gestão na área-chave de biodiversidade de Moyobamba, envolvendo e capacitando jornalistas locais, com ênfase especial na integração de uma abordagem de gênero e dando destaque à campanha O Fogo Não É um Jogo. A campanha se chamou O Fogo Não É um Jogo. A ideia era refletir sobre as más práticas ou os chamados costumes que existem na região e em algumas áreas da Amazônia. O que transmitimos com a campanha é que não devemos brincar com fogo, porque além das crenças de que isso atrai chuva, o fogo prejudica o meio ambiente e afeta a saúde das pessoas e também a produção de alimentos. Então, acho que a campanha também fez a gente enxergar além. Muitas vezes, como você disse, a gente lamenta quando as chamas já estão acesas e então corre atrás de água, aciona as autoridades até helicópteros para apagar o fogo. Mas o que estamos fazendo para evitar que isso aconteça? Mais uma vez, no Parque Nacional Podocarpus, no Equador, Judith Borja e Arturo Jimenez reforçam o trabalho junto às comunidades camponesas e aos jovens para fortalecer a organização local na prevenção. A liderança das mulheres rurais tem sido fundamental para prevenir os incêndios florestais desde suas causas, antes que aconteçam. Como Fundação Ecológica Arco-Íris, tivemos uma estratégia de intervenção muito interessante no campo da educação ambiental. Além de trabalhar com crianças e jovens das escolas, também atuamos com escolas de agroecologia, chamadas ECAs. São escolas de campo em que camponeses participam. Muitos deles fazem parte de brigadas comunitárias, outros não. São pessoas que estão no campo no dia a dia e que muitas vezes acabam acendendo o fogo, já que, como se sabe, uma das principais origens dos incêndios florestais está ligada às práticas agrícolas. As melhores medidas de prevenção vieram sem dúvida do campo, das mulheres que já têm a capacidade de lidar melhor com a colheita, porque precisam garantir o alimento. Elas se preocupam com a comida da família e nunca vão esperar que tudo queime. Sabem avaliar o risco de colocar fogo em uma área quando ela está seca. A partir desse trabalho com elas e da inclusão em uma nova forma de liderança, vemos mulheres assumindo esse papel, inclusive à frente de brigadas comunitárias. Essas brigadas ajudam a conscientizar e a apoiar os vizinhos, porque não é de um dia para o outro que se muda a prática de queimar. Mas, com o acompanhamento da brigada, a gente percebe que o fogo não simplesmente desaparece, é algo que precisa ser cuidado o tempo todo. Magali Tipuni, o presidente do Conselho Regional Tismani Mocetenes, Pilon Lajas, na Bolívia, compartilha sua própria experiência e sua visão de força e organização indígena. Foi assim que em 2023 algo aconteceu como nunca. Nós, como povos indígenas, sempre fizemos nossos pequenos lotes de tchaco e sempre usamos o fogo. Esse é um costume nosso, mas já faz algum tempo que tudo mudou. Diante de tudo o que estávamos vivendo com os incêndios, tentamos buscar caminhos, mas não tínhamos o conhecimento para enfrentar essa situação, não tínhamos as ferramentas, porque nunca havíamos passado por algo assim. Então, com base em tudo que estávamos passando, na questão dos incêndios, tentamos encontrar mecanismos para enxergar, de repente não tínhamos o conhecimento para enfrentar essa situação, não tínhamos a ferramenta, não tínhamos o conhecimento correspondente, porque nunca havíamos experimentado isso. A verdade é que tem sido algo muito trágico e doloroso para mim, como mulher, ver mulheres das comunidades chorando, dizendo que suas plantações estão sendo queimadas, que os meios de sustento que tiram da floresta de forma sustentável
estão se perdendo. Começamos então com todo o planejamento, buscando estratégias para que os guardas do território também se tornem bombeiros florestais. Reunimos grupos de jovens do próprio território e passamos a capacitá-los para uma resposta imediata, porque ninguém de fora vai cuidar do nosso território por nós. Precisamos fortalecer os jovens, as mulheres, todo mundo, para evitar que isso aconteça. É melhor prevenir antes que seja tarde demais. Prevenção também é inovação. Liliana Paz, da Fundação Eco Habitats na Colômbia, liderou o uso da tecnologia para aproximar a ciência das comunidades. A Fundação Eco Habitats fortaleceu as capacidades de 11 instituições locais de saúde pública e da sociedade civil em ações de prevenção e controle de incêndios, agricultura sustentável, empoderamento das mulheres e monitoramento da biodiversidade, com o objetivo de reduzir ameaças em áreas protegidas como a Serranía de Pinché, La Envira e Cuchilla Jardín Tames, no sudoeste da Colômbia. Desde o incêndio que tivemos em outubro de 2023, que quase atingiu o habitat do Zamarrito, nos articulamos com os corpos de bombeiros e com as comunidades camponesas para iniciar campanhas de prevenção por meio do rádio. Começamos a mostrar a importância de evitar e reduzir os incêndios. Essas campanhas têm sido bastante eficazes e a parceria com os bombeiros é fundamental. Hoje, em 2025, fizemos uma análise com apoio de dados da NASA e já vemos incêndios sim, mas em menor quantidade e fora das áreas de conservação. A prevenção e a atenção aos incêndios não se resumem a equipamentos ou apenas aos corpos de bombeiros. É um trabalho articulado, comunitário e interinstitucional que envolve ONGs, academia e plataformas globais de uso da informação. Isso inclui a prevenção, mas também o treinamento para o planejamento, que é o que considero mais importante. Hoje existem muitas ferramentas, previsões climáticas, alertas precoces do Global Forest Watch e do NASA Firms. Tudo isso é levado para o campo com o uso do Avisa Map, um aplicativo para celular, e começa a acompanhar. O conhecimento também circula por meio da tecnologia. Na fronteira norte do Equador, a Fundação Altrópico promove a conectividade entre diferentes altitudes em áreas-chave de biodiversidade do noroeste do Pacífico Equatoriano, desde o território Aua até a reserva ecológica El Ángel. Santiago Levi nos conta. Nossa resposta foi articular os processos de capacitação realizados pelo Sistema Nacional de Áreas Protegidas no Equador com o Programa das Nações Unidas Sem Incêndio. Complementamos esse trabalho com apoio em equipamentos, treinamentos e participação, além do fortalecimento da área de gestão de riscos de um governo local, como a Prefeitura de El Carchi, por meio do fornecimento de equipamentos e da participação em um programa de capacitação para o uso da plataforma do Global Forest Watch. Isso foi um avanço importante, porque hoje o governo local também complementa essas ações e já conta com um sistema de monitoramento voltado para os incêndios. César Franco, da Serraniágua Corporation, resume tudo com uma lição de vida. Aqui, o projeto apoiado pelo CEPF buscou reduzir ameaças, fortalecer o empoderamento das mulheres e aprimorar a gestão para a conservação da biodiversidade na Serranía de Los Paraguas, na Colômbia. Bem, sem dúvida, às vezes a gente perde a noção de que somos apenas mais uma espécie na natureza. Perdemos o sentido de quem somos, de que somos natureza e de que somos seres que precisam colaborar com todo o ciclo da vida, contribuir para a trama ecológica, por assim dizer. E nesse sentido, acho que precisamos superar essa visão de que somos o Homo sapiens, a única espécie que sabe. A ideia é entender que os territórios estão interligados e que as comunidades se constroem juntas. Não dá para fazer conservação sozinho. Isso não faz sentido. Não podemos conservar um pedaço de terra e deixar o resto mergulhado no caos, no veneno, na destruição e na morte. Precisamos nos aliar aos nossos vizinhos para que nossas vidas e nossos sonhos sejam possíveis. Aliar-se aos vizinhos é entender que o território é algo que pode crescer,
se ampliar e que a conservação isolada não funciona. Já a conservação voluntária e comunitária constrói um sentido de região, de território, de paisagem, de planeta, de comunidade e de vida. Rodrigo Herrera, do projeto Reduzindo os Impactos da Mineração nas Comunidades e na Biodiversidade, na Bolívia, mostra que a defesa do meio ambiente também passa pela justiça. O projeto busca fortalecer os marcos regulatórios para impedir práticas de mineração destrutivas em áreas ecologicamente sensíveis dentro e ao redor da área protegida de Pilón Lajas. Em 2024, cerca de 14 milhões de hectares foram queimados no país, uma área maior do que todo o Equador. Diante dessa situação, cidadãos bolivianos ingressaram com uma série de ações judiciais contra o Estado e contra normas e leis que permitiam e facilitavam o uso do fogo no país. Recentemente, foi realizada uma audiência em que esse pedido foi aceito. Fomos informados de que os juízes determinaram a paralisação dessas atividades e a restrição do uso do fogo para fins agrícolas, entre outras medidas. Charles Romay enfatiza que alianças fazem a diferença. Acredito que o fundamental é construir alianças. E essas alianças não servem apenas para administrar recursos, mas também para ajudar a cuidar do território. Estamos muito envolvidos na promoção e na capacitação. Por exemplo, no Dia Nacional da Bolívia, em 6 de agosto, já participamos do desfile cívico como CRTM e como Pilón Lajas. O desfile atravessa toda a cidade e o nosso carro alegórico traz uma mensagem clara. A colina, o rio, mostrando que Pilón Lajas é uma fonte de água. Isso ajuda a conscientizar e a cuidar. A população acompanha e apoia bastante, e isso é muito importante, porque existem apenas 9 guardas florestais para uma área de cerca de 400 mil hectares. Os povos indígenas também são poucos para um território tão grande. Por isso, é essencial contar com o apoio da população em geral, cerca de 50 mil habitantes. Todos precisam ajudar, não esperando pagamento, mas sim com consciência. Precisamos promover esse trabalho e, para conquistar aliados, realizamos diversas atividades, inclusive envolvendo as escolas. Em todo o país, por trás de cada ação existe uma emoção. Por trás de cada brigada há uma história. E por trás de cada incêndio, uma lição que não podemos esquecer. O Dr. Boris Ochoa Tokashi, CEO da Atuk Strategic Consulting, uma instituição com base científica no Equador, resume um conjunto de boas práticas que projetos apoiados pelo Critical Ecosystem Partnership Fund, CEPF, nos Andes tropicais têm identificado e colocado em prática. Todas essas experiências em mais de 15 projetos financiados pelo CIPF na Colômbia, Equador, Peru e Bolívia nos permitiram identificar 10 boas práticas que podem ser aplicadas e levadas para outras partes do mundo, gerar alianças para coordenação interinstitucional, produzir manuais, planos e protocolos para autoridades locais, comunidades e sociedade civil, formar e fortalecer brigadas de bombeiros comunitárias, profissionais e civis, fornecer treinamento e equipamentos, incluindo ferramentas e vestimentas para atenção a incêndios, incorporar uma abordagem de gênero na resposta ao fogo, educação ambiental e conscientização, bem como sistemas de monitoramento e alerta precoce para prevenção e gestão de incêndios, promover, estabelecer e aplicar mecanismos regulatórios para punir os responsáveis, ter uma estratégia de comunicação e informação para a população e, claro, restauração pós-incêndio. O apoio da CEPF tem sido fundamental para na região tropical dos Andes. Jack Tordoff, diretor executivo da CEPF. Bem, fico muito animado ao ver o progresso alcançado e também muito satisfeito em ver como os beneficiários conseguiram lidar com questões ambientais muito importantes que afetam suas comunidades, especialmente o fogo. Eles mesmos conseguiram enfrentar esses desafios. Não esperaram que alguém de fora viesse resolver o problema. Acho que muitas pessoas se sentem impotentes diante das mudanças que as afetam. Podem ser mudanças sociais, ambientais, climáticas, incêndios ou a perda de água potável.
E eu me sinto muito motivado a oferecer às pessoas oportunidades para que não sejam impotentes, mas sim fortes. Usar seu conhecimento, seus relacionamentos, suas próprias habilidades e experiências para enfrentar os problemas e encontrar soluções por conta própria. Vivemos em um mundo em que não podemos depender de alguém de fora para fazer as coisas por nós. Precisamos que todas as comunidades que vivem próximas às florestas e em áreas rurais tenham meios para resolver seus próprios desafios. Assim, entre montanhas, rios, florestas e selvas, milhares de pessoas hoje sabem que o fogo se evita com conhecimento, respeito e amor pela terra. Porque o fogo não é um jogo, é uma oportunidade de unir, proteger e amar a natureza que nos dá vida. Este episódio do Atuk Podcast foi produzido pelo Critical Ecosystem Partnership Fund, ZEPF, com o apoio do governo do Canadá e com as vozes de pessoas que, por meio de seu trabalho, estão construindo um futuro mais resiliente para os Andes tropicais. O Critical Ecosystem Partnership Fund, CEPF, é um fundo multidoador composto pela Conservation International, CI, pelo Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, pelo Governo do Canadá, pelo Fundo Global para o Meio Ambiente, GEF, por meio da CEIMU como agência implementadora e pelo Governo do Japão, por meio do BIRD, como administrador dos recursos de subvenções fornecidos pelo Ministério das Finanças do Japão, além da Agência Francesa de Desenvolvimento, AFD, da União Europeia, BAIU-E, e da Fundação Hans Wilsdorf.